Primeira coisa que eu quero mostrar, e a população inteira ontem falou nesse aspecto, é que a Polícia Civil meio que fez assim: bom, nós não conseguimos, ou temos, mas, enfim, a promotoria disse que tem. Ela insistiu ontem, o delegado Paulo Nogueira e o delegado James Guerra, nestas declarações. Coloca aí na tela, por favor. Vou começar já. Bote aí, coloque aí, depoimento, por favor. É bom que o delegado diga qual a Volta pra cá, conclusão. esqueça, porque a gente combinou um negócio. Eu estou falando das declarações do promotor Eliardo Cabral desde o início das investigações, desse trabalho paralelo que o Ministério Público tem feito, que tem dado todo o respaldo junto à sociedade. Põe na tela. Informações da população, pessoalmente, por telefone, pelos meios que temos ao nosso alcance. Inclusive informações que eu recebi ontem de uma pessoa, um figurão que há de ser investigado, pois que envolvi diretamente, e que essa pessoa, só para que os delegados a rigor saibam que eu estou sabendo, nós estamos sabendo, esse figurão que eles não vão poder investigar, numa determinada cidade do interior, eu vou falar isso aqui só para você saber que eu estou informado, viu? Numa cidade aqui do interior, bela cidade do interior, esse figurão, numa das farras chamadas de bacanal, introduziu uma garrafa plástica, tá ouvindo isso? Só para você saber que eu sei. Introduziu uma garrafa plástica na vagina de uma mulher que ele chamou de prostituta. Num caso desse, planejado, para não ser esclarecido e para não tocar em bacanas, dá nisso. Esse é efetivamente doloso, extremamente doloso e planejado para não ficar sequer vestígios. Só que ficam os vestígios que a olho nu parecem pequenos, mas o pequeno suficiente para elucidar o caso. Esse peixe grande aí, nós estamos apenas detectando, está compreendendo? Algumas atitudes dele, deixando que ele mesmo se entregue. Ele está se entregando. Nós estamos detectando as atitudes. Bom, essas foram declarações dadas ao longo desses 60 dias, não é? Depois da apresentação do relatório ontem, depois de todo o dia de calor, de discussões, depois de uma noite bem dormida, pensando no que aconteceu, o que a promotoria tira de tudo isso desses 60 dias e principalmente do dia de ontem especificamente? Continua com esse mesmo raciocínio? Pode começar com o promotor. Bem, a conclusão que nós chegamos é que a polícia ainda está por prestar satisfações à sociedade piauiense. Porque é uma investigação que tem uma duração de 60 dias. Certo. E de uma forma muito objetiva, a polícia não sabe, ao final, num relatório inconclusivo, apontar se foi homicídio, se foi suicídio. Isso é um verdadeiro desalento à sociedade piauiense. Ontem, eu tenho certeza disso, o Piauí inteiro, de norte a sul, esperou, parecendo que era um final de Copa do Mundo. Rapaz, todo mundo parou, a cidade inteira. O Piauí inteiro parou para ouvir os delegados, principalmente o presidente do inquérito, dizer o que ele concluiu desse trabalho que a polícia denomina de maior trabalho de investigação realizado pela Polícia Civil em toda a sua história. E o que nós vimos foi uma frustração. Naquele relatório, o nome de Fernanda basicamente não aparece. O que aparece naquele relatório é o nome do promotor Ubiraci Rocha, do promotor Eliardo Cabral. Nós temos inclusive receio de, daqui a alguns dias, a polícia dizer que foram os promotores que mataram Fernanda Light. É isso. Por isso até nós nos colocamos também à disposição da autoridade policial para colher o material se for necessário. Porque eu nunca vi em toda a minha trajetória de Ministério Público, e tenho 23 anos no exercício dessa função, um relatório sair com o perfil do relatório apresentado pela polícia. Então é lastimável, a polícia tem que ter um gesto de humildade e trabalhar duro no sentido de mostrar à sociedade piauiense
aquilo que ela quer, que é apontar os verdadeiros autores da morte de Fernanda Lages. O que vimos ali foi uma polícia basicamente acuada. Era um delegado acuado, um delegado parece que envergonhado daquilo que fazia. E isso não é bom para a polícia. Isso não é bom. É necessário que nós estabeleçamos na sociedade piauiense, a partir de hoje, um novo debate, um novo posicionamento, um novo questionamento, que é o debate, já inclusive falado pelo doutor Eliardo em uma outra emissora. É chamar os intelectuais, chamar setores da sociedade piauiense para discutir uma nova estrutura de poder no Estado, porque o que nós estamos vendo e observando, e podemos observar, e todo o Piauí, é uma polícia civil acuada, envergonhada pelo trabalho e pelo resultado. Quando o senhor fala acuada, é porque tem alguém acuando a polícia? Quem? Olha, Yeltsin, o poder, ele é capaz de várias façanhas. Você sabe disso, é um homem inteligente. O secretário não é o Raimundo Leite? O secretário é Raimundo Leite. Inclusive, faço aqui um parênteses para externar ao secretário a solidariedade dos promotores do Iraci Rocha e Eliardo Cabral, porque ele está com um filho doente, falou comigo ontem por telefone e até explicando o porquê até de não estar com os delegados na apresentação do relatório, mas enfim, aqui vai a mensagem do Ministério Público, dos promotores, de apoio ao secretário nesse momento difícil da sua vida familiar. Enfim, mas o secretário é Raimundo Leite. Eu não estou falando disso. Se você questionar a forma como... Em verdade, Yeltsin, eu posso dizer o seguinte. Eu acho que enquanto o aparelho de segurança pública do Estado estiver feudalizado, for feudos de grupos de interesses políticos, a nossa segurança pública ainda vai ficar do jeito que ela está. Mas é o feudo de quem? Quem é? Não, eu não sei. Você é um bom jornalista, um bom repórter, um bom investigador. Seria o Robert Wilson, que antes era o secretário? Não sei, eu não sei. Eu só sei que essa realidade tem que mudar. O Piauí não aceita mais essa realidade. O senhor acha que a polícia, então, não conseguiu apontar os culpados porque não fez nada esses 60 dias? Não, ela fez muita coisa. O problema é que ela fez para afirmar algo, e daí é que veio um desentendimento entre polícia e Ministério Público. E promotoria. Ele veio, o trabalho da polícia nós acompanhamos. Quando nós tivemos contato pela primeira vez com as autoridades policiais, nós vimos que elas estavam inclinadas para um rumo. E o Ministério Público, logo que começou a ter contato com as primeiras evidências, já se manifestou publicamente por outro rumo. Enfim. Promotor Eliardo Cabral. E seu Sérgio? Como é que foi o dia de ontem? Como é que o senhor analisa tudo isso? Excelente, um dia muito bom. E fizemos nosso trabalho, depois descansamos bastante, fofocamos até em casa, não é só em casa. Em casa. Fofoca em casa. Na televisão não tem fofoca não. E o que é que o senhor está vendo nessa situação? Pronto, vou fazer uma pergunta que ontem me fizeram em onde eu andava. Yeltsin, se a polícia não sabe quem é, se os promotores afirmam saber, esse segredo vai ficar só para a promotoria de quem matou a Fernanda? Mas qual o segredo? O segredo de quem matou a Fernanda Lages? Não tem segredo. Como é que se guarda um segredo que o povo inteirinho sabe? Não tem como fazer segredo. E quem foi, promotor? Como é? Quem foi? Diga para quem foram as Pois pessoas. Então, mas eu gostaria de ser mais objetivo aqui. Fique à vontade. E aproveitando que você passou ali uns trechos, né? Desses 60 dias. Estava vendo aqueles trechozinhos, eu senti vontade de pegar todos os trechos, todas as entrevistas. Eu quero submeter a análise de um desses entendidos aí, para ver se tem coerência
Onde foi que eu dei uma derrapada, porque eu tô sentindo que, pelo que você mostrou ali, e eu me recordo de algumas entrevistas, porque, afinal de contas... Foram muitas até agora? Foram, mas eu tenho uma memória até boa. Então, se você observar bem, depois você tem que ver isso aí também, as minhas manifestações, as minhas respostas, ou entrevistas, como queiram, elas estão todas no mesmo sentido. É verdade. Todas no mesmo sentido. Eu não posso, de nenhuma forma, vir aqui, senão mandaria a gravação da anterior. Dizer a mesma coisa. Mas eu posso dizer com palavras diferentes as mesmas coisas. Então eu quero ser mais objetivo. Como todos vão no mesmo sentido, no sentido contra quem? Contra a Secretaria de Segurança Pública? Jamais. Porque desde o início, esse é o ponto que eu quero submeter à análise do povo e também de alguns intelectuais que entendem essa área, porque é um fenômeno que nós estamos diante dele. Um fenômeno social, político, econômico, financeiro. Então, é um grande fenômeno. Não há que se discutir, porque é notório do domínio público, que o Estado do Piauí ainda é um dos poucos, eu não diria o último, mas um dos poucos redutos de oligarquia, indisfaçável. Tem oligarquia nesse caso? Tem oligarquia, sim. Oligarquia, uma espécie de coisa nostra, em que, de forma indisfaçável, pequenos grupos, que agregam famílias, essas poucas famílias, pequenos grupos, eles detêm o poder econômico, poder político, e poder mesmo de mando e de desmando, e eles interferem mesmo, a ponto de deformar até a comportamentos dentro dos poderes. Então, diante desse quadro que é inarredável, indisfaçável, é que eu consegui encarar a CICO hoje, dentro de uma entrevista que foi falada, sucateada. Porque como ela era anteriormente, com o propósito que ela tinha de investigar, inclusive poderosos, pessoas que integram de forma descarada essa oligarquia, assim que estava fazendo esse trabalho e foi sucateada. De lá foram retirados os melhores, a essência... Mas por quê? E quem tirou? A essência da investigação policial, da experiência. A gente tinha o suprassumo da Polícia Civil nessa comissão especial que foi criada por Carlos Lobo, é bom que lembre, a época do crime antes do crime organizado, da chacina de Meroca, e essa coisa toda. Mas bem, sucatear a CICO, colocar esses jovens, é bom que se diga, como pessoas, excelentes pessoas. Eu não consigo imaginar alguém criticando ética, moralmente, um homem como esses que estão aí. Precisa estar citando nomes. Eles são jovens, bem formados, bem educados, em princípios extraordinários de família, os princípios morais, religiosos, tudo. Então são pessoas socialmente, eu duvido que alguém consiga apontar alguma coisa, homens honestos. Mas o que ocorre, são inexperientes e oprimidos, hoje oprimidos, sim. Eles não têm agilidade, eles não têm liberdade, independência para fazer um trabalho que caberia, isso sim, a pessoas muito mais maduras e, se possível, independentes, mais experientes, para enfrentar um poder que é quase intransponível. Então o que acontece? De forma astuciosa, maliciosa, eles conseguiram colocar as instituições, no caso do Ministério Público e Polícia Civil, quase que num confronto, porque os promotores jamais iriam aceitar a proposta de arquivar os autos do inquérito já de início, quase que sem investigar, e isso é notório, quando chega ao conhecimento público, que se diz público notório, não se exige mais prova. Então o que acontece? Levou essa situação, acabou levando as duas instituições a um ligeiro desentendimento, consistente somente nesse ponto, de que os promotores não admitiam e não admitem a hipótese de arquivar por suicídio. E aí ficou esse impasse, e eles por lá, pelo outro lado, foram, que é comprovado, foram atiçados, para usar um termo, atiçados, inflamados, abatendo os promotores de uma forma inocente, até infantil,
porque sem fundamento nenhum, se fôssemos levar em consideração, já teríamos instaurado processo, como eles vão fazer contra nós, não, da civil, vão fazer? Da oligarquia, sim. Vai pipocar processo para todo lado, já tem batendo lá na corregedoria, nossa corregedoria. Quem é essa oligarquia? Não, quem é a oligarquia, o povo sabe. O povo todo sabe, é secular. Está chegando uma hora de enfrentar, não tem jeito de não enfrentar mais, porque é fenômeno social, tem tempo de começar, tem tempo de terminar. Quem é esse nome que o povo fala, promotor? Então, o nome é esse que o povo diz, um chama de oligarquia, outro chama de Cosa Nostra, e que tem esse domínio do Estado do Piauí, e o Piauí, ele há de ser, agora nós estamos diante de um fenômeno, nós queremos encarar de uma forma maior, trazer para um debate maior, sair do comezinho, sair da coisa miúda de estar batendo boca de um lado promotor, do outro lado delegado de polícia. Pessoas que estão sendo sacrificadas em nome de um embate, de um enfrentamento que tem que resultar positivo para o Estado do Piauí. O povo não aguenta mais isso. É uma pergunta para os dois promotores, por exemplo. A polícia, através dos laudos técnicos, estou falando em laudos, em perícias que estão no inquérito, que foram entregues ao Ministério Público, eles relatam que, segundo a perícia, segundo a investigação, segundo tudo que foi feito nesses 60 dias, o que aconteceu se resume àquela obra, segundo aquela obra. O que pode mudar é este DNA, ao local da obra, os dois terrenos. Quando os promotores dizem, olha, foi um peixe grande, um mandante que cometeu tudo isso, esses laudos ou as provas periciais estão sendo forjadas? Vai falar, né? Não, eu não admito. Eu já ouvi esse questionamento, eu não admito, na condição de profissional da área do direito, com a experiência, eu não admito essa hipótese de alguém chegar a tamanha audácia de tentar forjar, penetrar como se fosse barata de escritório, como se fosse rato de laboratório, chegar ao ponto de invadir esse Instituto Criminalística de João Pessoa para alterar isso. Eu não admito essa possibilidade. Eu admito até que se entre no juizinho fraco de alguns delegados. Até admito que se pressione algum secretário que não tem tanta força para enfrentar, para resistir. Porque a força que vem lá de cima é como assim um poder de um trator de esteiro, um rolo compressor, é muito forte. Precisa ser meio louco, está decidido até quase a morte, como nós estamos. Então não admito que altere, não. Agora que dá para mexer muita coisa, dá. Dá para mexer assim. Nos juizinhos fracos, pouco formado, imaturo de algumas pessoas. Agora, com relação à morte da moça, e que a área é importante, não tenho dúvida. O pai, mesmo emocionado, mas é um homem inteligente, sensato, e o que acontece? Ela não entrou, isso aqui é comezinho, é uma coisa simples de ver. A moça não entrou ali porque de vontade própria, ela entrou porque tinha algo a tratar lá dentro, e ela foi chamada por nenhum pedreiro, por nenhum vigia, não. Ela foi chamada por uma pessoa que tinha uma influência muito forte sobre ela. E também lá dentro ela não foi morta apenas por um homem, por dois pelo menos, porque ela pesava em torno de 70 quilos, e ela deve ter oferecido alguma resistência. Chegou lá em cima, o laudo é quem mostra para isso, ele é útil. Quando ela foi arremessada lá de cima, ela já estava muito machucada. Tem imagem muito machucada. Então quem a levou para aquele local exercia uma influência que não pode ser própria, não pode ser atribuída a pedreiro nem a vigia. Os senhores, inclusive na entrevista ontem, citaram, foi citado, e o senhor até brincou dizendo que também subiu 2 vezes lá e pesava pesava quase... Eu estava pesando 157 quilos, eu subi, mas não foi para arremessar nem boneco, nem gente viva na rua. Quem pesa 150 quilos é o motorista, ou faz tudo. Eu não sabia. Do engenheiro de barro. Pensei que era só nós que era pesado, né? Eu estou com 130. Tá pouco ainda. Pouco. Agora, então, a pergunta que não quer calar. A promotoria já tem indícios e já sabe e pode revelar especificamente para a população sobre quem matou Fernanda Lara? Revelar, dizendo foi fulano, ciclano, beltrano, isso seria uma ingenuidade, para não dizer outra coisa. Certo. Porque pode dizer uma estupidez. Então, é uma estupidez. Porque, primeiro que não é um momento próprio.
Você vê que sequer o inquérito foi concluído com relatório, por aí você imagine. Certo. Então nós estamos fazendo um trabalho, ainda estamos fazendo um trabalho, como seria tão imprudente, tão apressado para satisfazer a quem não interessa. A ninguém interessa nesse momento, antes de se produzir todas as provas, antes de fazer pelo menos um relatório. Polícia, no caso? Não, se a polícia tivesse chegado a alguma coisa, teria divulgado. Pois é, isso que então o laudo, ele pode ser, o laudo é útil, o laudo pericial, muito útil, mas ainda está pendente de resultado da Paraíba. E o inquérito sequer foi concluído porque está na lei, e nós temos, é bom que se diga que nós não temos uma boataria, um blá blá blá, coisa. Nós temos regras que definem, que preceituam exatamente que caminho deve ser trilhado. E essas regras não estão sendo observadas, e têm que ser observadas. Promotor Ubiraci, o senhor recebeu todo esse material. Outra informação que eu tenho é que parte desse material que foi ontem para os promotores, eles não tinham chegado antes. Chegaram agora, que é a parte de inteligência. Hoje o Jornal Meu Norte publicou com exclusividade, através do jornalista Efraim Ribeiro, um questionamento de 28 perguntas feito pelo delegado Paulo Nogueira ao delegado Alessandro, que é da inteligência, traçando uma investigação, um cruzamento de linhas de Fernanda Lages com todos os nomes que apareceram durante a investigação e que foram citados em depoimentos. Segunda informação que nós temos é que nada foi constatado extra local, os dois terrenos, naquele exato dia ou nos 2 dias, um dia antes e um dia depois. Como é que o senhor vê essa situação? O senhor tem conhecimento desse material que já está no Ministério Público? Desconheço esse material. Até porque, e acho isso algo surpreendente. Os promotores que têm o seu papel constitucional não tiveram acesso a determinados aspectos da investigação, e isso é muito grave. E a imprensa já teve. Nós ainda não recebemos por definitivo aquilo que a polícia produziu até agora. Mas esse material está lá, a informação que a gente tem é que está lá. Mas nós não recebemos ainda. Nós não recebemos ainda. Ah, mas está na promotoria. Não, eu acho que não está. Os delegados disseram que ontem já estava lá, disseram na coletiva. Eu estou lhe dizendo que nós não recebemos. Perfeito. Nós não recebemos. Não tivemos conhecimento ainda disso. E me surpreende estar na imprensa. O Efraim Ribeiro tem que perguntar ao Efraim, o Efraim está nada. Não, se está na imprensa, naturalmente, porque foi dado pela autoridade policial. Ou seja, ela se preocupou mais em colocar ao domínio público através da imprensa do que dar aos promotores uma informação que para o Ministério Público é fundamental. Toda e qualquer informação produzida dentro do inquérito, dentro da investigação, é fundamental. E o Ministério Público, para o Ministério Público, não pode ter sigilo, sob pena de responsabilidade. Pode ter responsabilidade? Lógico. Então veja, eu só me manifesto. Depois que lê, né? Não é depois que lê. É depois que a autoridade policial que presidiu o inquérito, ou que preside, porque ele não terminou, depois que ela relatar por definitivo o que foi que ela produziu do ponto de vista de investigação policial. Relatório maior. E apontar, completo. E apontar para a sociedade piauiense, apontar para o Ministério Público um resultado. Foi isso ou foi aquilo? Porque até agora, isso para o Ministério Público não é relatório. Isso não é eles relatório. mostrarem por A mais B nesse novo relatório que não conseguem colocar ninguém na cena do crime. Olha, eu fico mais uma vez, se isso ocorrer, surpreso. Porque uma investigação com tanto tempo, com um tempo razoável, com toda a estrutura de inteligência da polícia, a maior investigação produzida, segundo as autoridades policiais, pela Polícia Civil do Estado do Piauí, da história do Estado do Piauí, e ela não chegar a lugar nenhum. Há um exame da Paraíba que diz que há... Chega em primeira mão, chega sexta-feira o exame. Há vestígios de 2 homens no local. Isso não é um dado que interessa? Pode mudar. Isso não é um dado importante? Pode mudar. Então, ontem eles falaram ontem eles falaram na coletiva que, por conta de não ter o DNA, não puderam concluir as investigações. E só não o esperaram para fazer por conta do não prazo ao Ministério Público. Que o Ministério Público tinha dito que não ia dar prazo. O Ministério Público nunca recebeu formalmente nenhum pedido da autoridade policial no sentido de dilação de prazo. Agora, se a autoridade policial
deixa o seu papel de autoridade policial e passa a entrar em Facebook, em Twitter, conversa de jornal, ou conversa de esquina, aí o Ministério Público está fora desse debate, porque nós trabalhamos num nível mais alto. A autoridade policial tem por obrigação, se ela quiser prazo, ela pede e justifica e dá os motivos pelos quais ela quer essa dilação do prazo. Eu acho que seria razoável, mesmo que eventualmente o Ministério Público tivesse dito que os 60 dias de prazo eram razoáveis para a investigação. Mas se nós temos algo pendente, se nós temos um exame que foi realizado, que foi remetido à polícia da Paraíba e não chegou ainda ao estado do Piauí, esse é um motivo razoável que explicaria o que aconteceu. A dilação do prazo. Óbvio. É verdade que hoje o Nelson será ouvido pelos promotores e Givargo será ouvido amanhã? Eu recebi essa informação ontem. Não tem essa informação. Não existe isso. Essas notificações são mandadas e assinadas por mim e por doutor Eliardo. O senhor não sabe? Eu não assinei, não assinei nenhuma delas e não assino documento sem ler. Bora aqui pôr os amigos que estão participando, que querem ouvir, muita gente elogiando o trabalho de vocês, muita gente, são quase 1.200 mensagens, outras questionando, promotores, por que não falam o nome? Vocês têm o respaldo da sociedade. Essa cobrança, essa exigência, quem sabe a expectativa é impressionante com a população. do nome, isso tem regras, né? Se porventura fala o nome, você precisa ficar claro esse negócio também, né? Explica. Fala o nome que é alho, de repente não é bogalho, aí é parecido, rima, mas não é solução. Então fala o nome para depois estar na justiça respondendo processo. Nós já estamos respondendo processo, já vamos começar. Ameaçado de processo. Por nada, 0 a 0. Agora você imagine se falar. Mas se tem prova suficiente? Mas tem as provas suficientes para oferecer uma denúncia. Mas escute só, para você ficar claro também, cidadão, o senhor merece receber isso aí, essas informações, claro. O nome todo. Mas deixa eu te dizer uma coisa, se levar esse negócio para lá, eu digo esse negócio, essa acusação, essa causa, para lá para a justiça, para o plenário do júri, sem fechar certos buracos, embora tenha nome, tenha aparentemente prova suficiente, leva para lá para naufragar, você naufraga num barco todo furado. Promotores, Cosa Nostra é coisa de máfia. Olha, tá falando o que o senhor falou agora? Esse termo é utilizado na máfia italiana. Pode ser máfia, pode ser oligarquia, pode ser gangue. Pergunta para o doutor Biraci. Doutor Biraci, o senhor acha que os peritos podem mudar o resultado do DNA na Paraíba? Acho que o doutor Eliardo já se referiu a isso. Eu não acredito. Eu acho que qualquer profissional tem que ter a responsabilidade do cargo, da função que exerce. Eu não acredito nessa possibilidade. Uma pergunta para a gente encerrar, eu sei que você também tem compromisso com o promotor Biraci, veio, que tinha que liberar 8 horas, já são 8h05. A população pode ficar tranquila, os dois promotores garantem que vão oferecer a denúncia na hora certa, com os nomes certos? Como você, perdão, independência ou morte. Ou se dá solução, ou se dá solução. Se você quiser uma terceira possibilidade, ou se dá solução. Qualquer que seja? Não. Nós só temos, diante desse caso que eu estou falando, só tem 3 possibilidades. Uma é resolver. Certo. A segunda possibilidade é resolver e a terceira é resolver. Hoje, novos depoimentos? Sim. Quais? Hoje nós vamos ouvir a Cassandra, tia de Fernanda, e o jornalista Arimatea Azevedo e o delegado Mamed. Amanhã mais novos nomes? Não temos ainda nomes. Isso é uma coisa que a gente vai decidindo à medida. E o relatório dos peritos de Brasília? Bem, é muito importante esse aspecto. Os peritos vieram aqui a Teresina, tiveram por muito tempo no prédio do Ministério Público Federal. Nós deixamos esses peritos à vontade. Nós, inclusive, entramos no prédio com eles, mas eles que subiram sozinhos. Enfim, deixamos à vontade para que eles pudessem ter uma impressão, que é aquela impressão de quem está de fora, de quem não está envolvido na situação. Talvez os olhos de quem esteja de fora sejam olhos que apontem para determinados pontos que
e talvez para a autoridade policial ou para alguém que está trabalhando na polícia não pareça razoável. Mas, enfim, eles estão trabalhando em Brasília. Eles têm uma equipe só trabalhando. O Ministério Público do Distrito Federal nos cedeu gentilmente esses peritos. Eles estão fazendo todo um trabalho. O senhor já recebeu alguma informação? Não, nós estamos tendo contato com os peritos e essas informações são informações do Ministério Público. São informações que vão fortalecer a posição do Ministério Público. Mas o que se viu, apenas para concluir, o que se viu de primeira impressão, digamos assim, quando eles estiveram aqui, numa primeira conversa, é que realmente muita coisa do ponto de vista da perícia não foi feita a contento. Muita coisa. Já disseram isso? Deixou a desejar. Doutor Elias, para encerrar. Para encerrar, despedindo esse pessoal por enquanto, esse povo, eu quero parafrasear aqui. Gosta muito do senhor, Eu quero parafrasear aqui Martin Luther King. Eu tenho um sonho que o Piauí, com sua vocação de riqueza, e que seja de todos os piauienses, e que um dia todos possam dizer: aqui é terra de todos os piauienses, e se matar vai pagar pelo que fez. Tá certo.